Muy buenas noches Muito boa noite a todos los a hermanos todos os irmãos que están que estão conectados en esta ocasión nesta ocasião, allá en lá Argentina na Argentina, con el reverendo com o Guillermo reverendo Rodríguez, Guilhermo Rodrigues, el cual, o qual, al igual que da mesma forma muchos que lugares, muitos lugares en diferentes em países en diferentes la América países na Latina, América Latina, tienen un espacio, tem um algunos espaço días alguns dias en la noche, à noite, otros tienen en outros la mañana, têm pela manhã y e hoy están hoje en estão la noche à conectados noite algunos allá, conectados alguns lá y e también los que também estarán os que estarão conectados en estos días nesses dias, durante durante las mañanas, también as para manhãs todos também ustedes. para todos vocês. Envío este saludo Envio essa saudação e a todos los ministros a que todos os ministros que tienen têm estas actividades así estas de atividades assim de companheirismo nesta forma Zoom, do en Zoom, donde varios onde se conectan, vários se conectam y e los ministros en cada os lugar ministros tienen em cada sus lugar têm grupos que seus hacen grupos que para fazem estudiar la para palabra estudar a palavra y e así assim ter companheirismo em alguns momentos à noite, outros nas manhãs, o qual é é de grande bênção para os hermanos. para os irmãos. E E também também quando se reúnem em algumas ocasiões, nos sábados, como nosso irmão Miguel, que tem essas reuniões importantes, e também alguns países que se reúnem, às vezes a cada 15 dias, outras vezes mensal. Outros vão se reunir nesses dias também, como as últimas reuniões do ano. Ou seja, que estas diferentes reuniões que têm os ministros nos diferentes países são de grande bênção, porque aí escutam e estudam a palavra correspondente a este tempo final e também escutam tudo que foi falado pelo reverendo William Souto Santiago em um ou outro extrato ou mensagem que coloquem, porque aí está tudo o que estaria ocorrendo neste tempo final, o qual é o que estamos vivendo hoje. Ou seja, o que eles falaram, do qual, vejam, em cada era, eles esperaram as promessas de uma ressurreição e uma transformação, mas vejam, por exemplo, uma mensagem por aqui, neste tema, as coisas que seriam, que foi pregado em 18 de dezembro de 1992, lá em Villahermosa, Tabasco, México, nos diz... Aqui neste folheto, na página 15, diz: quando há uma mudança de dispensação, algumas pessoas não compreendem o que isso significa. Mas, diante de Deus, uma mudança de dispensação significa que no céu também há uma mudança. No trono de Deus há uma mudança. Em todas as hostes celestiais há uma mudança. Uma mudança ocorre no céu quando ocorre uma mudança de dispensação. E depois essa mudança vai se refletindo neste planeta Terra até que, por completo, todo mundo percebe que algo aconteceu. E nessa mudança começam a acontecer coisas que não aconteceram em outras eras ou dispensações, na forma em que estão acontecendo nessa nova dispensação. Porque em outros tempos essas coisas se aconteceram numa escala menor. Mas quando há uma mudança de dispensação, se vê numa escala maior. Agora, recordem, Deus sempre, quando faz uma coisa grande, a faz em forma simples, em simplicidade. E se faz outra coisa maior, é mais simples ainda. Por isso, temos sempre que estar vigiando a Deus,
se velando e se revelando em simplicidade. Essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, é muito importante. Por isso, quando foi pregada essa mensagem, para depois realizar a abertura dos selos, ele disse: se vocês não vigiarem, passará despercebido. E pregou essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, porque o cumprimento das coisas que ele estava precursando seriam veladas e reveladas em simplicidade e se cumpririam no fim do tempo. Mas ele disse que um povo, um grupo de filhos de Deus veriam e receberiam essas bênçãos. Esses somos nós. Esse é você e sou eu. Ou seja, que estariam vendo o cumprimento do que foi prometido que seria nessa mudança de dispensação, nesse começo dessa nova dispensação, onde estariam as promessas correspondentes a essa dispensação, que é essa fé de rapto que ele disse que o povo necessitava receber para obter essa promessa de quando os mortos ressuscitarem ao vê-los serem transformados e serem raptados. Vejam que a fé de rapto não somente é para os que estão vivos, mas que também é para os que partiram. Porque eles necessitam conhecer esse mistério também. Agora vejam, continua dizendo. Agora vamos um momentinho ali, onde nos diz isso que ele nos leu de memória, ou seja, que citou, onde ele diz a página 17, muitos passam despercebido do livro dos selos, página 17. Muitos passam despercebido pela razão da maneira em que se revela. O homem tem suas próprias ideias do que deve ser Deus e sobre o que Deus fará. Como disse muitas vezes, o homem é igual a como sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que fez, olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham à frente, adiante e veem o grande que vem. E em 9 de 10 casos, as coisas já estão acontecendo tudo ao seu redor. No entanto, é tão simples que não sabem. E recordem que quando ele está pregando no livro dos selos, já quando está na mensagem do sétimo selo, ele ali, na página 472, nos diz, e ele está se referindo a essa mensagem porque ele diz: notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo é a mensagem do tempo do fim. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana, hoje vem domingo passado, ou seja, esse domingo 17, onde ele estava pregando sobre Deus em simplicidade. Ele disse, no domingo passado, faz uma semana hoje, ou seja, passou uma semana porque isso foi já, nesse domingo 24, está pregando o sétimo selo na tarde, à noite. Faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebia o que estava falando, mas agora o vejo bem. Quando ele está começando a pregar os selos,
Ou seja, a revelação que Deus lhe estava dando do que seria esse sétimo selo, e o sexto, e o quinto, e o quarto, e o terceiro, e o segundo, e o primeiro. Quando ele mostrou o que era o primeiro, o segundo e o terceiro, o qual corresponde às eras, quando abriu e disse o que é o quinto selo, e o que, quando abriu o sexto selo, disse o irmão William que ele abriu 6 selos. E também o irmão Branham, na mensagem Festa das Trombetas, Cristo, o Mistério de Deus Revelado, Almas em Prisão, todas essas mensagens nos falam de todas essas coisas. E vejam, quando ele já termina, numa parte diz, mas ainda não estão abertos. E ele diz, quando forem abertos completamente. Agora, quando ele começa aqui, neste livro, dos selos com a mensagem de Deus em simplicidade, ele diz que não percebia do que estava falando, mas quando Deus lhe mostra e ele diz, se vocês soubessem o que está escrito aqui no meu caderno, pare, não prossigas. Ou seja, que se vocês chegam a ver o que está aí, agora, todas essas coisas são as que estão sendo abertas à igreja noiva, que é a que vai ser transformada, porque a fé de rapto é para aqueles que vão ser transformados. Os que não vão ser transformados, pois não vão crer isso. É assim, ou seja, não vão crer no que Deus está cumprindo, porque se para eles não é a promessa, se para eles não é a promessa de transformação, pois não vão receber e não vão crer. Tão simples assim. E vejam quando ele diz, se vocês vissem meu caderno, isso está um pouquinho antes, nessa mesma mensagem, página 467, vejam aí diz, recordem, na metade, Satanás tentará personificar. Ele tratará de copiar tudo o que a igreja faz. Assim atuou no passado, pois o vemos claramente no anticristo. Mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. Ou seja, que qualquer que se levantar e começar a mentir ao povo e começar a dizer coisas que não são correspondentes ao cumprimento do que Deus está fazendo, mas que venham a ser usurpadores, como disse Jesus ali, Teudas e Judas, chamou usurpadores, chamou pessoas que vieram confundir o povo, ladrões, diz ele, estes personificadores, imitadores, houve nas eras, e nesse tempo não é exceção. Quando você vê um ministro, uma pessoa se levantar e dizendo coisas da sua própria mente, e não é a pessoa ungida pelo Espírito Santo, e não é a pessoa que a coluna de fogo está falando, para que essa pessoa fale ao povo, essa pessoa está se colocando como Datã, Abirão, Coré e todos os falsos ungidos, falsos profetas, falsos ungidos, o qual o que fazem é desviar o povo, e tentam se adiantar e tentam fazer coisas que correspondem a ser feito pelo instrumento que Deus tem para esse tempo. E neste tempo, seria da mesma forma e do que se está vendo. Mas ele diz que isso diz, assim atuou no passado. Ou vemos claramente no anticristo, são anti-ungidos, pessoas que confundem o povo e tentam levar pessoas, porque isso é o que o inimigo quer, tentar desviar o povo para que não receba essas bênçãos, mesmo que diga o contrário, mas já a pessoa o vê pelas Escrituras, o escolhido vê pelas Escrituras e percebe que são usurpadores, são falsos ungidos. E o melhor o que fazem é desviar o povo para que não recebam as bênçãos de Deus. Mas o escolhido de Deus não pode ser enganado.
Agora veja, continua dizendo, mas essa é uma coisa em particular que ele não poderá personificar, ou seja, podem se adiantar e tentar fazer algo porque, como tudo está se abrindo, pois vão tentar, escutam para depois se adiantar e tentar ir e cumprir, talvez, pensam eles algo, e o que estarão fazendo é que estão se identificando como personificadores, imitadores, e já automaticamente com suas obras aí ficam marcados pelo povo como imitadores. E já o povo, neste tempo, com percepção profética, os identifica facinho. Eles mesmos com suas obras, e o que dizem? Caem já com esse nível de Datã, Abirão, Coré e todas essas pessoas que se levantaram contra o programa divino e tentando dizer ao povo, Deus também fala por nós. É o mesmo espírito do anticristo. E por aí está. Tudo isso que está se abrindo cada vez mais e mais do que é o rastro da serpente. Todo esse caminho da serpente. Agora continua dizendo, sobre isso não haverá copiadores. O que acontece é que há coisas que somente o instrumento de Deus deste tempo final conhece, e que esse anjo, que tem acesso ao livro da verdade, assim como falou em diferentes ocasiões que Deus enviou um profeta, esse anjo é quem dá a revelação a esse profeta, como foi com Daniel. Vejam, Daniel, esse anjo lhe mostrou o que estava escrito no livro da verdade. E ele deu a interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. E vejam vocês, esse arcanjo é quem esteve em todo o tempo na igreja e quem mostra a esse profeta que Deus envia todas as coisas. Porque é quem tem acesso ao livro da verdade neste tempo final, é quem mostrou o instrumento deste tempo final, tudo o conteúdo desses mistérios, e é com base em todo esse ensinamento que esse instrumento de Deus esteve atuando, continuará atuando e atuará a favor da sua igreja até que ela seja transformada. E é esse anjo quem está sempre ao lado dele. Porque, ao estar numa mudança de dispensação e no começo dessa dispensação, é o anjo, o arcanjo, que está no meio da igreja, o qual é esse arcanjo Gabriel. Agora vejam, continua dizendo, sobre isso não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe, nem há maneira que chegue a conhecer, porque não haverá forma de que saibam como é esse mecanismo e tudo o correspondente a essa fé de rapto que a igreja noiva está recebendo, e ela é a única, porque ela é quem tem a percepção profética que está recebendo e continuará recebendo essa fé de rapto, e assim poder ela obter as bênçãos e poder ela obter tudo o correspondente a essa dispensação que começou, o qual culminará com a ressurreição e a transformação. Por isso sempre disse que esse é o tempo maior, mais glorioso de todos os tempos, porque é o tempo onde a igreja noiva está recebendo o que ela tanto desejou. Por isso, sempre dizia que dirão, isso é o que eu estava esperando. E isso dissemos já. Todos os escolhidos de Deus disseram que isso que Deus está fazendo no meio da sua igreja era o que ela estava esperando. Agora continua dizendo, essa é a terceira etapa. E ele não sabe nada quanto a isso, não entende. Vem? Quando você vê pessoas que o melhor combatem a palavra de Deus, o programa divino, o cumprimento da terceira etapa, é porque, como não entende, porque já aí vem falando que todas essas pessoas são anticristo. Portanto, não vão entender, porque não foi revelado, e quando está sendo cumprido,
Como não foi aberto, houve silêncio no céu enquanto isso está ocorrendo, não há forma de que o chegue a conhecer. Melhor, quando está se cumprindo, depois quando vai se cumprindo, então vão estar olhando como era, e então melhor o que vão fazer é combatê-lo. Agora continua dizendo, essa é a terceira etapa, ele não sabe nada quanto a isso, não entende, mas há um segredo sobre isso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso, mas já não falta muito. Tem escrito aqui, se quando isso acontece, vocês pudessem ver meu caderno. Pare, não prossigas. Ou seja, o Espírito Santo diz, ou seja, que fale essas palavras. Agora vejam, onde paramos aqui, na página 472, no domingo passado. Ou seja, ali quando ele diz, para, não prossigas, o que ele viu ali, o que Deus lhe mostrou a ele, desde a abertura do sexto selo, a revelação que ele deu disso que seria, vejam, o que ele viu ali, ele agora está percebendo que é tão simples que quando isso se estiver cumprindo, podiam passar despercebido. Por isso que está dizendo aqui. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera, atua em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos, ó irmão. Agora vejam a maneira tão simples que Deus estaria cumprindo essa promessa. Por isso é que aqui o irmão William, onde nos detivemos, que ele diz, se vocês não vigiarem, falando do irmão Branham, vamos um pouquinho antes para ir novamente onde paramos. Diz, por isso, temos sempre que estar vigiando, Deus se velando e se revelando em simplicidade. Essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade, é muito importante. Por isso, quando foi pregada essa mensagem, para depois realizar a abertura dos selos, ele disse, se vocês não vigiarem, passará despercebido. E pregou essa mensagem, Deus velado e revelado em simplicidade. Porque o cumprimento das coisas que ele estava precursando seriam veladas e reveladas em simplicidade e se cumpririam no fim do tempo. Mas ele disse que um povo, um grupo de filhos de Deus veriam e receberiam essas bênçãos. Esses são os que têm a promessa de serem transformados, porque em nenhuma era o povo pode receber mais do que o mensageiro recebe. E diz o irmão William, assim que, o que eu lhes disse com isso, o grupo de São Paulo podia receber as bênçãos que São Paulo estava recebendo. Mas quando São Paulo falava da transformação dos vivos, eles não podiam receber essa transformação se não estava para o tempo de São Paulo. Portanto, eles não podiam receber mais que São Paulo. Quando São Paulo morreu, se soube que não era nessa era a transformação dos vivos, mesmo que ficaram com uma promessa, a ressurreição. Agora vejam, assim foi para cada era. Quando morreu Irineu, pois se soube que essa era não era a era da transformação. Por quê? Porque vejam, para a única era que está prometida e para a única dispensação que está prometida, a ressurreição e a transformação é para a dispensação do reino. Portanto, é na dispensação do reino onde, como foi na era de pedra angular, lá no tempo de Jesus, vejam, voltaram a ver depois de 3 dias.
E nenhum mensageiro ressuscitou depois de 3 dias em um corpo glorificado. E isso é algo que temos que vigiar. E assim aconteceu com todos os mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, o reverendo William Branham e o nosso irmão William Soto Santiago. Eles não estavam nesse tempo no qual ele cumpriria essa promessa da transformação com um mensageiro vivo e estando no meio do povo. E esse mensageiro, vejam, porquanto Moisés feriu a rocha ali pela segunda vez, há uma promessa que diz que eles, ao final do seu ministério, a besta que sobe diz que a besta fará guerra contra eles e o matará. Mas depois que terminar esse trabalho agora, os matará. Mas vejam vocês, ressuscitarão depois de 3 dias e meio. Ou seja, que é o único mensageiro depois de Jesus que ressuscita depois que termina seu trabalho, pelo qual Deus o enviou. Nenhum dos mensageiros cumpriu essa escritura. E não pode vir dizer, não, é que ele virá porque Deus tem que adotá-lo quando vier, para cumprir isso. Pois é uma pessoa adotada estando viva, para que diga, como disse Jesus, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Já quando eles ressuscitam em corpos eternos e glorificados, e nós, ao vê-lo, seremos transformados. E já 30 ou 40 dias e nos vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que tudo isso ocorre antes da ressurreição. Agora, vejam, quando morreu São Paulo, diz aí, se soube que não era nessa era a transformação dos vivos, mesmo que ficaram com uma promessa, a ressurreição, porque há uma promessa dupla. Está a ressurreição dos mortos em Cristo para o fim do tempo, e para o fim do tempo a transformação dos vivos. Portanto, os que morrem antes de serem transformados têm a promessa de serem ressuscitados em corpos eternos. Já aí não há forma de adotá-los, pois já ressuscitam em corpos glorificados. Que Deus vai adotar uma pessoa glorificada? Vai ser ressuscitados, vão ser ressuscitados em corpos glorificados. E os que estamos vivos seremos transformados se não vamos antes desse momento. Agora, os que vão ser transformados estarão escutando a trombeta final, ou grande voz de trombeta, estarão escutando a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem da dispensação do Reino, que é a mensagem que fala que a transformação é para a nossa era e nossa dispensação. Nenhum outro mensageiro podia dizer, é nossa era. O que podia dizer o 7º mensageiro da sua era na era de Laodiceia? O melhor, ele disse que a era de Laodiceia estava morta, estava cega, pobre, nua. E aí a Bíblia diz, e não sabes. Porque assim a descreve o livro do Apocalipse. Portanto, essa promessa nos corresponde. Não há outra era que tenha essa bênção. Já passaram e não a tiveram. Tem a promessa de serem ressuscitados em uma era eterna, que tem todas essas promessas. Tem a promessa de receber a transformação seus membros, os que pertencem a esse corpo místico de crentes. E tem também a promessa de receber os mortos, aos mortos em Cristo que vão ressuscitar. Eles não vão aparecer em suas eras. Já terminaram essas eras. Vão aparecer em nossa era. Há uma mensagem também que nos fala desses ministérios das 2 oliveiras. E, já que estamos assim, e me desculpe, reverendo Guilherme Rodrigues, que toma o tempo nessa noite, lá no que tinham já programado, mas aqui, graças pela oportunidade que me dás, e também aí a todos os que estão também conectados em reuniões assim de Zoom, e sempre que possa,
posso acompanhá-los assim numa conversa assim, pouco informal, como se fosse uma conversa assim com os trabalhadores, ou pela manhã, aos domingos, que são de grande bênção e onde Deus nos abençoa grandemente. Quando há oportunidade, pois assim farei. Agora vejam nesta mensagem os dois ungidos diante do Senhor, que foi pregado em 10 de julho de 2009. Nos diz aqui, portanto, tanto judeus como gentios esperam a vinda de um homem na terra que contenha essas qualidades e essas promessas manifestadas nele. Será a presença de Deus por meio do seu Espírito, anjo do pacto, em um homem que estará vivendo neste tempo final, através do qual operará o ministério de Elias, depois também operará o ministério de Moisés e, consequentemente, o ministério do Messias. Recordem nesse escrito que ele coloca aí quando está falando na mensagem os ungidos do último dia, que colocaram esse livro, o anjo e sua comissão, creio que foi, e aí está o extrato dessa visão da carpa, e na parte onde está falando do quartinho de madeira, ele diz que ali diz, está o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que, vejam, aí está manifestando o ministério de Jesus, o ministério do Messias, o ministério de Jesus em sua segunda manifestação. Continua dizendo, tudo isso estará em um homem que aparecerá nesta terra neste tempo final. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, a Gabriel e a Miguel, respaldando todo esse trabalho, ou fazendo esse trabalho de Deus através desse véu de carne. E, consequentemente, esse homem será o ungido de Deus para o último dia, ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso é que o reverendo William Branham, que foi o precursor de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, disse na mensagem do livro dos 7 selos, que ele crê que esse profeta que virá à terra no tempo final, como o Elias, o qual virá como uma das duas oliveiras, ele diz que será o Espírito de Cristo nele, e que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, em um homem deste tempo, pelo qual ele, explicando nessa forma tão simples este mistério, encontramos que com isso nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias neste tempo final, para ser o cumprimento dessa profecia. Haverá um chamado para os judeus por meio desse ministério, e eles vão reconhecer, eles estão esperando esse homem. E mais adiante, agora vejam, que esse chamado, vejam, há um escrito aqui, que ele faz numa mensagem, colocar o tema Jesus Cristo como pescador, e nesse estudo bíblico ele escreve o mar, o lago, etc. É igual a povos, nações e línguas. Os peixes é igual às pessoas, os filhos de Deus. O cristianismo, tipificado nos peixes, na era de peixes, na dispensação da graça. A rede é igual o Evangelho de Cristo. A pesca é igual, aí não escreve nada. Continua mais abaixo. Os anjos é igual Moisés e Elias. A seleção, que são dos anjos, a seleção pelos anjos, ou seja, escreve, ou seja, corrido de uma vez, corrijo essa partezinha aí, escreve os anjos, é igual Moisés e Elias, a seleção pelos anjos. Vejam, recordem, que no livro de citações, ele nos fala desses que fazem essa separação, essa segregação, o qual
o lemos em várias ocasiões e vamos ler para tê-lo também aí. Nesta conversa no livro de citações, na página 141, parágrafo 1260 diz, notem, o versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse, ele enviará seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer qual é certo e qual é errôneo. Vejam, por isso é que ele escreve aí nesse escrito, os anjos é igual Moisés e Elias, a seleção pelos anjos. Ou seja, que são esses anjos que fazem essa pesca, realizam essa pesca milagrosa de todo esse recolhido que houve nesse tempo final por meio da pregação do Evangelho da Graça. Vejam, da chuva temporã, eles são os que tiram daí e são colocados esses peixes na era da pedra angular, representados nos 153 peixes. Isso faz o anjo do Senhor. Ele envia seus anjos para fazer essa separação, essa segregação. Essa seleção, como ele coloca aqui o irmão William. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer qual é certo e qual é errado. Deus diz que enviará seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui, ou seja, nas eras para baixo. Mas anjos no último tempo. Ou seja, no último tempo é na era da pedra angular. Onde é dito ali em Apocalipse capítulo 4, onde diz, sobe aqui. Aí é que envia esses anjos para fazer essa separação, essa segregação. No último tempo. E reuniria. Agora veja o trabalho que estava realizando lá José no Egito. O qual falamos em algum estudo bíblico de reunir. E o que significa tudo isso? Mas bom, isso já seria outro tema. Agora, continua dizendo, sabemos que esse é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo, na realidade, é interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora, através das eras da igreja. Agora vejam que ele ali continua nessa parte que ele escreve, a seleção pelos anjos. E o outro mais embaixo escreve aí mesmo, no fim do século é igual, fim da dispensação da graça. Ou seja, que é ao final que se realiza esse trabalho, o qual é um trabalho que vejam que no estudo bíblico também, ele escreve, escreve, hoje, na dispensação da graça, Cristo esteve chamando o ser humano para perdoá-lo e cobrir sua nudez com o sacrifício de Cristo e seu sangue e seu Espírito Santo. Agora vejam, porque isso coloca embaixo da escritura de Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 9. Vejam como o irmão William ali coloca que é o que Deus esteve fazendo nas eras, o qual corresponde à dispensação da graça. E ele está dizendo hoje, ou seja, ele está ali identificando-se que está na dispensação da graça. Agora recordem que ele, falando do que seria no fim do tempo, nesse tempo onde se estaria dando começo nesse entrelace dispensacional, uma nova dispensação, ele tinha que se colocar em posição, sendo o mensageiro ali, como seria esse tempo, ou seja, estava revelando ao povo como seria.
nesse tempo, quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, o qual falamos em outros estudos bíblicos também. Agora vejam o que continua dizendo, aqui onde paramos. Vamos ver onde foi que paramos aqui. Da mensagem Os Dois Ungidos, vamos aqui onde diz, talvez um pouquinho antes, onde já lemos, mas vejam, diz, tudo isso estará em um homem que aparecerá nessa terra, neste tempo final. E aí teremos os dois ungidos que estão diante da presença de Deus, a Gabriel e a Miguel, respaldando todo esse trabalho, ou fazendo esse trabalho de Deus através desse véu de carne. E, consequentemente, esse homem será ungido de Deus para o último dia, ungido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso é que o reverendo William Branham, que foi o precursor de todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo final, disse na mensagem do livro dos selos que ele crê que esse profeta que virá à terra no tempo final, como Elias, ou qual virá como uma das duas oliveiras, ele diz que será o Espírito de Cristo nele, e que será o Espírito ministerial de Elias em outro homem, em um homem deste tempo, pelo qual ele, explicando nessa forma tão simples este mistério, encontramos que com isso nos mostra que aparecerá um homem com o ministério de Elias neste tempo final, para ser o cumprimento dessa profecia. Haverá um chamado para os judeus por meio desse ministério, e eles vão reconhecê-lo. Eles estão esperando esse homem. Diz, continua dizendo, recordem que a igreja que vai ser transformada e raptada para ir com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, receberá fé, a revelação para ser transformada e raptada. E essa é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Assim como o conhecimento da revelação da primeira vinda de Cristo por meio da pregação do Evangelho da Graça, nos dá a fé para receber a salvação e vida eterna, e receber a transformação interior, obter um novo nascimento e obter o corpo angelical, a vestimenta que é a vestimenta de bodas, também a revelação da segunda vinda de Cristo à sua igreja, da vinda de Cristo à sua igreja antes da grande tribulação. Vejam, antes do quê? Antes da grande tribulação. Será dada a conhecer, revelada essa revelação, nos diz aí, que é o que estamos recebendo, a revelação do mistério da sua vinda. Antes da grande tribulação, nos dá a fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo a ser das bodas do Cordeiro, com um corpo novo, imortal, incorruptível e jovem, para toda a eternidade, como o corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Tão simples assim. Vejam, tão simples assim, como nos diz também em várias ocasiões. E mais adiante, diz, agora, o ministério dos dois ungidos diante do Senhor, que será o ministério dos anjos Gabriel e Miguel, estarão sendo operados por meio de um homem que aparecerá nessa terra. Através desse homem vão ser dadas estas informações, e os que escutarem, pois poderão escapar ou evitar estar em lugares de riscos maiores. E então poderão escapar pelas suas vidas e poderão também se aproximar de Deus. Ou seja, agora recordem que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas, e é para os perdidos e para os 144 mil. Por isso, esse mundo denominacional e muitas pessoas também poderão escapar desses juízos, porque estarão escutando essas notícias e estarão vendo que algo Deus está fazendo, porque algo os moverá para que eles se movam desses lugares e, como diziam aí,
Aí vai se cumprir esse ditado que em guerra avisada não morre gente. E vão estar vendo, talvez que em alguns lugares, não vão se mover talvez algumas pessoas e vão receber esse juízo que estará caindo aí. E já com isso, vai uma amostra com um basta, aí vão dizer, olha, esse parece que tem razão quando fala. E então se moverão. Muitos dirão, não, isso é Beelzebul, isso é pelo dedo de Beelzebul que está fazendo isso, porque assim fizeram no tempo de Jesus e o culpavam disso, e podem até compará-lo com que no tempo de Moisés, aqueles magos também lançavam a vara e se convertiam em serpente, ou seja, que eles podiam estar identificando Jesus como esses falsos ali, personificadores ali no tempo de Moisés, e não estavam vendo que estava ali no meio deles, aquele que estava ali, atuando atrás de Moisés. O tinham ali, em carne humana, no meio deles, e o assinalaram como um filho do diabo, como Beelzebul, e que as coisas que fazia, as fazia por meio do dedo de Beelzebul. Porque vejam, as pessoas que são assim, muitas vezes vão indispondo as pessoas para quando Deus estiver atuando, pois, como já os líderes religiosos, os ministros, já colocaram isso na mente, porque recorde, os escolhidos não serão enganados. Mas eles, quando estiverem fazendo esses milagres, esses ministérios e tudo isso, quando essas pessoas virem que esses ministros têm em suas congregações, essas pessoas vão dizer, isso é o que meu pastor disse, olha, que este é um dos que fez também lá no tempo de Moisés. E podem então dizer, pois isso era o que o meu pastor me dizia, que veja, e não sabem que isso é Deus atuando no meio do povo. Porque, vejam, no anticristo, como diz ali, o que faz é perverter. E também indispõe as pessoas para que recebam o que Deus está realizando nesse tempo. E por isso diziam no tempo de Jesus, este pelo dedo de Beelzebul faz as coisas. Mas ele fazia pelo dedo de Deus, por direção, orientação divina. Mas vejam, ele disse, se na árvore verde fizeram isso, o que não farão na seca? Agora veja, continua dizendo, é como uma carta de um irmão que... E muitas cartas que me enviaram, mas um irmão me dizia, irmão Benjamin, irmão José Benjamin, quando o irmão William se foi, eu dizia, mas é que eu nunca pertenci a uma organização. E sempre que se vai um mensageiro, sempre o povo se denominacionaliza e se organiza. Eu nunca pertenci a isso. Tem que ter algo. Eu sempre segui a palavra encarnada, assim ele me escreveu, eu sempre segui a palavra encarnada. E quando vi e reconheci a palavra encarnada, aí eu disse, isto era, com razão, isto era o que eu estava esperando. Vejam como ele e muitas pessoas seguramente aconteceu assim, porque eles sabem que para que não haja uma denominação, tem que estar um mensageiro no meio do povo. Por isso ele disse que ele deixaria esses ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos, para que o povo não se denominacionalize. Agora vejam o que continua dizendo, ou seja, que as notícias das coisas que vão acontecer da parte de Deus vão ser dadas a conhecer por meio das duas oliveiras.
por meio dos dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra, e terão consequentemente um transmissor aqui, através do qual transmitirão toda essa informação, e será um homem que viverá nessa terra, neste tempo final, através do qual se manifestarão os dois ungidos, que estão diante da presença de Deus, e poderá ser visto este mensageiro, profeta mensageiro. Em algumas ocasiões poderão ser vistos como Elias, porque o ministério de Elias estará sendo operado pelo Espírito de Deus, e em outras ocasiões poderá ser visto como Moisés, de acordo ao que está falando e fazendo, e em outras ocasiões poderá ser visto como o ministério do Messias. Agora veja quando ele diz: poderá ser visto este mensageiro, profeta mensageiro. Isso como que nos lembra quando ele disse: quando vocês virem a esse profeta mensageiro cumprir as profecias ou o sétimo selo, no cumprimento da visão da carpa. Vejam, ele diz: aí me verão de novo. Vejam, porque esse é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, a coluna de fogo, quem está operando nesse instrumento. E mais adiante, nessa mesma mensagem diz: isso será o que? Isso será o que Deus estará cumprindo neste tempo final. Desculpem. Os dois ungidos também foram representados no príncipe Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, porque estarão na terra estes ministérios de rei e de sacerdotes manifestados pelos dois ungidos que estão diante do Senhor no céu. Estarão sendo manifestados estes ministérios e, consequentemente, estarão sendo manifestados estes importantes ministérios de sumo sacerdote e de rei. Agora, recordam que ontem falamos para os gentios, ele é seu Senhor. É o sétimo selo, que é o sétimo selo para a igreja, é a sétima trombeta para Israel. Mas vejam, para Israel, para o povo hebreu, é como rei, como filho de Davi. Isso falamos assim no domingo por cima, mas tudo isso, vejam, vai estar se abrindo cada vez mais e mais do que já estivemos falando. Ontem se falou bastante claro de muitas coisas ali. Deus nos permitiu ver muitas coisas e muitas coisas das quais Deus está cumprindo agora e as que estará cumprindo no meio do povo hebreu. Agora vejam, isto estará. O que estará? Esse ministério de sumo sacerdote rei diz: isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados os ministérios dos dois ungidos e o ministério do Messias. Estará como rei e também como profeta. Profeta e rei. Ou rei e profeta. E assim será o cumprimento das profecias para o último dia no meio do cristianismo e no meio do judaísmo. Vejam, o que Deus está cumprindo neste tempo é tão e tão grande, mas ao mesmo tempo tão simples, que ele dizia: se não vigiarmos, nos passará despercebido. Porque veja o que Deus está cumprindo, diz: isso estará no véu de carne, onde estarão sendo operados esses ministérios dos dois ungidos. Que coisas? Os ministérios de sumo sacerdote e de rei. Rei e profeta, ou profeta e rei, diz ele aí. E já mais adiante, aí falando, diz: no projeto da grande carpa catedral estão incluídos os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, e está incluído também o Messias Príncipe, o ministério do Messias Príncipe. Está incluída aí a presença da coluna de fogo, a presença do anjo do pacto. Tudo isso está incluído no cumprimento da visão da carpa. Vejam que simples.
É tudo. E como Ele nos deixou toda essa mensagem, o qual contém toda essa preparação. A mensagem contém tudo o que a igreja noiva necessita para ser transformada e raptada, porque tudo isso que ele falou é o que Deus estaria cumprindo no meio da sua igreja. E então toda essa mensagem que ele nos trouxe, quando vemos se cumprindo, aí é que diremos, como disse este irmão, mas isto era o que eu estava esperando. Isto era porque eu não pertenço a nenhuma organização, nunca pertenci a nenhuma organização, diz esse irmão. Eu pertenço e pertenci sempre à palavra encarnada. Ou seja, vejam, no irmão Branham nesse tempo, depois no irmão William, porque cada mensageiro foi Deus a palavra encarnada na porção correspondente a esse tempo, e ele dizia, e eu não pertenço a nenhuma organização, a nenhum movimento liderado por um homem, porque, vejam, o momento, isso disse numa mensagem, no extrato também que está aqui, que ele diz que no momento em que você colocar um homem como seu líder e não o Espírito Santo, nesse momento morrem. E as pessoas não percebem que estão cumprindo essas profecias. Isso está aqui no livro de citações, na página 167, parágrafo 1488, diz: agora vocês notaram cada 3 anos depois de uma grande reunião o que tem lugar? Uma denominação. Isto é, já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que nunca eu faça isso. Se eu me vou nesta geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca venham aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão ali mesmo. Recordem isso. À mesma hora que vocês mencionarem denominação entre vocês, não importa quão sincero vocês são, e tomam homem por seu líder, ao invés do Espírito Santo, para confirmar essa palavra, essa é a hora que vocês morrem. Quem é que confirma a palavra em cada era e cada dispensação? O Espírito Santo. E confirmar essa palavra que ele falou, porque ele foi o precursor da sua segunda vinda, da segunda vinda do Senhor, ou seja, que o que ele precursou, o Espírito Santo, quando o confirma, como? Se fazendo carne, se encarnando. Quando este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, quando este Espírito Santo seja encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então, diz, o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí está a confirmação dessa palavra, dessa mensagem que nos trouxe o precursor da sua segunda vinda. Agora vejam, há uma parte aqui que ele fala, neste livro de citações, página 44, parágrafo 370, diz: agora, se ele é a palavra vivente, então, isso escrito na Bíblia é parte dele. Depois, se você pode receber isto, a ele, que é a palavra, essa palavra entra em você por fé. A torna viva, porque há reticências. Agora há um escrito também que o irmão William faz, e diz... O irmão William disse algo assim, escreve: a fé nos aproxima de Deus, a razão nos afasta. Vejam, todo aquele que está raciocinando tudo que Deus está fazendo, porque recorde, a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Todo aquele que está raciocinando o que Deus está fazendo, ou melhor, o que está se afastando de Deus. E está afastando o povo, seu ministro está afastando o povo de Deus, do cumprimento do que ele prometeu. A fé nos aproxima de Deus. A razão nos afasta de Deus. E continua dizendo, agarre isso. Página 44, parágrafo 370. Agarre isso, a palavra vem a você. Se o Espírito Santo está aí, e está vivo, tão pronto como entra, e cada promessa é verdadeira. Portanto, se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, porque
O quê? Você é a divindade falando. O crê? A Bíblia o diz. E o que disser acontecerá. Se não duvidar, você pode tirar tudo o que é do mundo fora de você. Deixe que o Espírito Santo faça em um pleno filho ou filha de Deus. Não mundo. Ou não condenação. Não dúvida. O que é então? Já não é você, mas Deus em você. Depois você toma a palavra. É uma promessa e diz: Pai, é tua promessa. Satã, reticências. Algo tem que se mover. Vem? Vê? Agora, não pode fazer isso até que Deus o revelou. Então, o que for o caso. Aí desenha uma estrela de Davi. Deus é uma estrela de Davi. Vem? Então, quando souber o que for o caso, então pode dizer, como Jesus. Ele era a palavra. É correto? E ainda Jesus, o homem, o tabernáculo, disse: eu não faço nada, exceto o que o Pai me mostra primeiro. Então, não é a palavra até que é manifestado a você. E aí desenha uma estrela de Davi, e da palavra revelado, aí faz uma flecha para essa estrela de Davi, e de revelado também para uma estrela de Davi, e desenha no lado esquerdo também. Lado direito desenhou uma, lado esquerdo desenhou outra, e embaixo, no cantinho embaixo do lado esquerdo, outra estrela de Davi. Agora vejam. Diz, não pode fazer isso até que Deus o revelou. E em cima ele escreve: lhe é a palavra encarnada quando é revelada a você. E escreve: fala. É igual. Terceira etapa. Lhe é revelado. Escreve: a palavra lhe é encarnada quando é revelada a você. Fala é igual. Terceira etapa. A palavra encarnada em você quando lhe é revelada. Esse foi nosso tema nessa conversa, que nos tomou vários minutos, mas é um momento muito formoso onde estamos compartilhando a palavra de Deus. E tudo isso que estive estudando, do qual, pois, aí que estavam reunidos lá, me cumprimentaram, e aí eu aproveitei e o que já tinha da parte de Deus aí mesmo, o enviei. Seguramente amanhã pela manhã, se não chego a falar agora, amanhã ia sair por ali a falar com os rapazes. Mas já hoje, soltei tudo que Deus esteve me mostrando, assim até onde pude dar a conhecer, e podemos ver o que Deus esteve cumprindo neste tempo e o que continuará cumprindo, o qual pertence a essa dispensação, a dispensação do reino, onde estão essas promessas que não foram cumpridas nas eras passadas, às quais pertenciam a dispensação da graça. E nenhum mensageiro obteve as promessas que são para a dispensação do reino, porque eles estavam na dispensação da graça, e agora, com o mensageiro vivo e um povo vivo, estaríamos recebendo essas bênçãos, essas promessas. Assim que filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, continuem recebendo essa revelação, para que assim essa palavra continue se encarnando em todos e cada um de vocês e em mim também. A palavra encarnada em você, quando lhe é revelada. Hoje, segunda-feira, 11 de dezembro deste ano de 2023, que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos lá que estão reunidos, e em todos os lugares onde também terão reuniões nesses dias, quer seja pela manhã ou pela tarde. Podem colocar essas palavrinhas que falamos nessa ocasião, e assim ter companheirismo.
uns com os outros também nessa forma, por meio do Zoom. E também através do satélite Amazonas e também pelo satélite Eutelsat 8, nos diferentes lugares e também pela internet. Que Deus abençoe, e os que estavam lendo também, que Deus abençoe grandemente e que Deus continue, por meio da sua palavra revelada, se encarnando toda essa palavra para que assim ao redor dela, em breve, sejamos transformados. A palavra encarnada em você, quando lhe é revelada. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus.